Boa tarde, meu nome é Isabel Budar, eu falo do Rio de Janeiro, Brasil. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas nessa sessão e a comissão organizadora que propiciou a transmissão desse vídeo. A minha comunicação intitulada Perspectivas e Extensões Práticas Colaborativas de Arte e Ciência é um recorte da minha pesquisa estágio pós-doutoral realizada no Media Lab da Universidade Federal de Goiás sob a supervisão do professor Cleomar Rocha. Eu sou pesquisadora e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha formação inicial é na área de Química e eu transito também nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, nos campos da Educação e Comunicação. E como artista, nos últimos 5 anos, além dos meus projetos mais pessoais, eu venho me dedicando a projetos de arte colaborativa que articulam arte e ciência junto a comunidades e com comunidades e com uma equipe de formação multidisciplinar. Por isso, meu interesse nessa temática de práticas colaborativas que articulam projetos de arte e ciência. Para quem não conhece, o Media Lab UFG é um laboratório núcleo do Media Lab TR, uma rede composta por 3 universidades. Ele é também, né, como instituição dos organizadores do arte. A rede Media Lab, ela se dedica à pesquisa, desenvolvimento, inovação e mídias interativas e tem uma forte atuação cultural, social e artística na região centro-oeste, onde fica situado o laboratório, que é fora, né, do eixo principal das grandes capitais, que é o eixo sul-sudeste. Como proposição, o Cleomar me convidou para acompanhar e fazer a curadoria da residência artística e científica Altimais. Essa residência ela teve como fomento o programa da Fundação Nacional de Arte Funarte, né, o programa de residências, de fomento à formação, criação e difusão artística em sua 12ª edição. Diferente, né, do contexto europeu, no Brasil nós temos poucas iniciativas nesse campo que articula a inclusão ou a inserção do artista, né, num diálogo junto com cientistas ou em centros de pesquisa. Essa proposição, nesse sentido, é uma das iniciativas pioneiras, não que elas já não tenham ocorrido, mas que se constitui formalmente dentro também de um edital, que é um dos principais editais de fomento às residências no Brasil, mas especificamente residências de cunho mais articulam arte e ciência, mas não necessariamente dentro de um contexto de um centro de pesquisa ou um centro universitário. A proposição do Media Lab UFG foi de realizar 2 residências, uma de caráter de convocatória nacional e uma convocatória internacional, e cujos principais objetivos é fomentar a realização de trabalhos conjuntos entre artistas e cientistas, poder estabelecer esse diálogo na relação arte-ciência, ampliar os conceitos de pesquisa e criação dos eixos das artes e das ciências e ativar esse circuito de residências do Media Lab UFG. Para isso, então, foi realizada 2 convocatórias, né? Em cada uma das edições, a nacional e internacional. A metodologia foi a mesma. Primeira, a convocatória foi direcionada aos artistas para apresentação de projetos artísticos e poéticos que abordassem as linhas de trabalho do laboratório, entre elas TV digital interativa, games e gamificação, arte e tecnologia e cidades inteligentes. Foram essas 4 temáticas sugeridas. Os 2 projetos selecionados, tanto da edição nacional quanto da edição internacional, versaram sobre computação vestível. Após a seleção desses projetos, foi aberta uma convocatória pública, né, para a residência de cientistas, para que aqueles cientistas apresentassem uma proposição que dialogassem com a temática dos projetos dos artistas. Os projetos não foram divulgados, só as temáticas, no caso, o campo, né, de atuação do cientista na computação vestível ou que dialogassem, né, com projetos nesse campo. Ela foi realizada na sede do Media Lab, né, ou seja, já comentei isso, uma universidade pública com possibilidade de acesso
aos institutos e centros de pesquisa, vai ocorrer fora desse eixo sul-sudeste, vai se basear numa proposição de colaboração fundada em uma estética da conectividade. Então, era um projeto que não se propunha a somente executar o projeto do artista, mas de fato ser uma construção colaborativa a partir do projeto do artista. Bem, a gente pode dizer, né, nesse sentido, as residências já são um campo estabelecido para os artistas na arte contemporânea. Uma residência de arte-ciência, a gente pode compreendê-la como um campo ampliado, no cruzamento de posição de vários campos de conhecimento, a gente pode entender isso como um conceito geral hoje na arte contemporânea, né, e que também vai transitar entre diferentes meios de expressão na estruturação de um projeto plástico. Então, na perspectiva da ciência contemporânea, a gente pode dizer que essas residências, né, de artistas que colocam diálogo e artistas e cientistas vão proporcionar uma interlocução, né, para os cientistas, em geral, né, que são traduzidos, que propiciam a tradução da sua produção em uma linguagem mais acessível ao público leigo, o acesso a dados não previstos em suas metodologias, né, tendo em vista esse olhar e essa perspectiva que o artista traz, tanto na interpretação dos dados ou na seleção desses dados, e uma forma, né, e consequentemente a possibilidade de uma mudança na forma de conceber seu objeto de pesquisa. Um dos projetos selecionados para a edição nacional foi o projeto Totsky, da artista Nina Lopes. A Nina é uma artista que se intitula uma artista de design, que pesquisa a relação do corpo, espaço e tecnologia, abrangendo os campos na design digital, ao video mapping, aos wearables, internet das coisas. A Rita, ela é uma artista cientista, né? Então essa é uma das questões que aparecem na primeira convocatória, a possibilidade de você ter um perfil de cientista que não se enquadre dentro, né, daquele cientista que está na academia, numa instituição, mas que vai estar, né, dentro do que a gente pode considerar de um campo hoje, né, de produção de conhecimento fora, né, desse mainstream científico, né, no campo da ciência aberta. Essa é uma das primeiras questões da convocatória. E esse foi o projeto final apresentado. Eu vou deixar para apresentá-lo o vídeo tanto do projeto da edição nacional quanto o segundo projeto, intitulado I'm Feeling Blue and Red, ao final. Esse projeto foi proposto pelo Ricardo Nascimento, artista brasileiro naturalizado italiano residente na Holanda, e nesse caso teve a participação de dois cientistas que a gente pode considerar, né, mais formalmente integrados na academia, num centro de pesquisa do Instituto de Computação da Universidade Federal de Goiás, e que atuam no campo da visão computacional estereoscópica. O primeiro projeto, Totskin, ele propunha a realização de uma tatuagem condutiva que pudesse interligar as pessoas e interligar um circuito sensível também. Praticamente a residência, os 15 dias, foram focados em torno do desenvolvimento dessa tinta, ainda que disponível no mercado. Elas estavam interessadas em poder desenvolver um produto de mais baixo custo e que pudessem ter as funcionalidades de também serem tatuadas em uma pele. O resultado final foi satisfatório, ainda que não podendo, né, alcançar esse nível de articulação de ser colocada, né, de teste para que fossem colocados numa pele, a opção então de criar esse circuito no manequim. O segundo foi uma proposta de, por meio de um dispositivo no formato de luva, criar uma experiência de percepção de cor por vibração. O projeto foi praticamente realizado na sua íntegra, sem muitas alterações, e nesse caso a contribuição dos cientistas foi muito mais, de fato, na execução do algoritmo, sem uma contribuição maior que articulasse
as pesquisas nesse campo da visão estereoscópica que os dois cientistas realizaram. Então essa é uma das questões, né, que a gente vai então abordar enquanto essas tensões, né, que se dão nesse processo de construção colaborativa entre um artista e cientista. Uma das primeiras questões, voltando, foi a própria convocatória para a residência de cientistas. As residências de artistas já são um campo estabelecido, mas para o cientista isso não tem exatamente um valor, né, como uma forma de produção e difusão de conhecimento científico, tal qual para o campo da arte ou mesmo para a sua produção, né. Além disso, a gente pode pensar, né, em questões também da pouca disponibilidade, do afastamento de cientistas das suas atividades institucionais e dos centros de pesquisa. Muitas vezes essas pesquisas estão vinculadas a financiamentos do capital privado, então também elas têm uma restrição maior em termos de partilhar essas informações, ou mesmo, né, do tempo e da disponibilidade que esse cientista, principalmente aqueles que estão, né, iniciando, necessitam para se consolidar dentro desse campo. A mesma coisa acontece com o artista, mas ele já tem essa fluidez e também pelo próprio certa liberdade maior, até porque não lida muito com essas questões, né, pelo menos do capital, da forma como se dá dentro do campo científico. E para a primeira residência, então, a gente veio lidar com essa situação de pensar nessa abertura, né, do que seria um perfil mais fluido, né, do que hoje pode se considerar quem pratica a ciência, não considerando só os cientistas vinculados à instituição científica que são validados pelo meio científico acadêmico, né? Uma outra questão entre a interação entre artista e cientista é sempre a necessidade, a presença que se faz de mediadores que acompanham o processo e provocam diálogo, e o desenvolvimento de pesquisa, de metodologias que propiciem de fato essa colaboração, porque a colaboração a gente pode pensá-lo, né, em termos assim, né, das condições necessárias para que ela ocorra, entre elas, né, para que se propicie empatia, porque não é necessariamente uma habilidade, né, nata, mas uma habilidade que precisa ser desenvolvida, tendo em vista que ela vai esbarrar nas relações sociais de trabalho conjunto, nessa zona tensa, né, e ambígua, onde habilidade e competência se encontram com a diferença suportável, principalmente nesses campos tão distintos, né, de metodologias e abordagens do conhecimento que se dão no campo da arte e da ciência. Então, é preciso tanto pensar no desenvolvimento de metodologias, quanto na presença, de fato, de uma pessoa que possa acompanhar e desenvolver esses projetos. Perguntando ao cientista, né, o que essa residência lhe traria, o que acrescentaria, então ele diz, bem, é uma experiência nova, no caso desse cientista ele não tinha contato com artistas, e ele então traz um espanto de lidar, né, e que aí já traz também embutido uma visão, né, de como o conhecimento científico trata de um conhecimento maior, né, e que a arte trataria de um conhecimento menor, o espanto dele pensar que ele poderia produzir e gerar um impacto grande, né, com algo que seria bem simples, que era o circuito e a forma como o artista estava propondo. Então, isso abre também novas ideias e quebra um pouco, né, com essa perspectiva de que um conhecimento simples não pode gerar e não pode ter um impacto grande em termos de produção, em termos tecnológicos, né? Do ponto de vista do artista, eu acho que tem também com ele uma relação de autoria e que às vezes uma dificuldade maior ou menor, se não entende muito bem as proposições iniciais, né, de modificação do projeto apresentado, de abertura para que ele siga outros caminhos e que se dê então não somente enquanto sua autoria particular, né? E para os cientistas, para sair desse lugar, né, que seria apenas uma cooperação técnica, como aconteceu no segundo caso. Então, de uma maneira geral,
a gente pode dizer que ainda, né, tendo que superar essas tensões existentes entre uma produção conjunta e que se dê de fato de forma colaborativa nos campos da arte e ciência, que as práticas colaborativas falam dessa potência, né, e poética da superposição de campos de conhecimento e da colaboração enquanto processo que, no sentido contrário de apagar os contornos da arte e da ciência, trata de dobrá-los, adensá-los, enviesá-los, irrisá-los, fractalizá-los num cromatismo generalizado. Então, ampliando, né, um leque de possibilidades. E é um processo de construção para que esses contornos possam ser expandidos e melhor integrados. Eu agradeço a atenção, fica aqui o meu contato, né, espero que eu tenha a oportunidade de estar num próximo encontro presencialmente.